Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo 39, volume 4, chegamos no 75, 76. Dia 23 de julho de 1901. Jesus fala de sua vontade e da caridade. Encontrando-me com muitas dúvidas sobre o meu estado, ao vir meu adorado Jesus, me disse: Filha, não temas. O que eu te recomendo é que esteja sempre uniformizada à minha vontade. Porque quando na alma está a divina vontade, não tem força de entrar nela nem a vontade diabólica e nem a vontade humana, para fazer-se um brinquedo da alma. Depois disto, parecia-me vê-lo crucificado e, tendo-me participado o Senhor, não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa, acrescentou: Esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo para dar a vida aos outros, e tomar sobre si os males dos outros e dar-me os bens próprios, né? Dar-se todo para Deus. É uma caridade muito grande, né? Você, né, se desfazer plenamente, totalmente em si mesmo, né? Maravilha. Vamos ser um outro Cristo, né? Vamos ser um outro Cristo. Então aqui ela estava, né? Ele falou para ela que o que ele recomenda a ela é que esteja sempre, né, na vontade divina, como ele deseja, né? Fazendo o que ele deseja, o que ela já sabe que ele quer, né? Que ele pediu para ela fazer. E que se não está, né? E se está na vontade divina, nessa vontade de Deus que ele firmou, né? Aí não vai ter força nenhuma para entrar na sua vida, né, na sua alma, a vontade diabólica e nem a vontade humana, para fazer você, né, um brinquedo, de você um brinquedo, né? Porque a vontade diabólica vai fazer a alma como um brinquedo, né? E a humana também. Então, isso é real, né? Se a gente realmente está seguindo, né, firme e forte, continuamente, né, o progresso do propósito só de estar plenamente na vontade divina, naquilo que Deus já dispôs para nós, né? Então a gente não olha nem para trás, nem para frente, nem para o outro lado. A gente só olha para a vontade divina que Ele dispõe, né? A cada momento, a cada circunstância. E você faz a vontade de Deus, né? De todo o coração, responde o que Deus está pedindo. Então nada mais vai poder te perturbar, nada pode te perturbar, né? E você pode seguir em frente, né? Depois disso, parecia-me vê-lo crucificado, e tendo-me participado o Senhor não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa, lhe acrescentou, que esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo. Então, você vai dar-se totalmente aos outros, e vai tomar sobre si os males dos outros, e você vai dar os seus bens para eles, né? E dar para Deus os bens que você possui, né? Todas as suas qualidades, todo o seu empenho, o seu esforço, tudo que você tem de si bom, você vai dar para Deus, para Ele usar. E vai se dar totalmente aos outros, né? Doando-se plenamente aos outros e também tomando aquilo que é do outro, né? Que é mal, sobre você, né? Falar para Jesus: Senhor, tira dele, dá para mim, para eu, com a força da divina vontade, eu conseguir carregar a cruz dessa outra pessoa, né? Ouvindo, né? Muitas vezes a gente tira o mal de outra pessoa ouvindo o que ela tem a dizer, né? Ouvindo os seus desabafos, muitas vezes, e rezando, né? Por ela, entregando por ela as suas orações. Isso é também sacrifício de amor pelas pessoas. E no outro trecho, é 27 de julho de 1901, dúvidas do confessor, respostas de Jesus. Havendo tido algumas dúvidas, o confessor, ao vir o bendito Jesus, o via junto a ele, e eu ia dizendo: meu agir está sempre apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro, sob enigmas, no entanto não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. E embora a criatura não entenda com clareza o meu agir, isto não destrói a verdade. Faz compreender-se muito melhor que é o modo de agir divino, porque sendo a criatura finita, não pode abraçar e compreender o infinito. No máximo pode compreender e abraçar algum brilho,
assim como em tantas coisas ditas por mim nas Escrituras, e meu modo de agir nos santos talvez tenham sido compreendidas com toda clareza. Oh, quantas coisas deixaram na escuridão e no enigma! No entanto, quantas mentes de doutos e sábios se cansaram de interpretá-las? E que coisa compreenderam? Pode-se dizer que nada em comparação com o que fica ainda por conhecer. Isto acaso prejudica a verdade? Para nada, mas bem a faz resplandecer principalmente. Por isso, o seu olho deve estar atento a se há a verdadeira virtude, se sente em tudo e, embora às vezes às escuras, que esteja a verdade, e do resto se necessita estar tranquilo e em santa paz. Dito isso, desapareceu e eu regressei em mim mesma. Então, esse trecho é muito importante e eu vivo muito isso, busco viver esse agir divino em mim. Eu busco viver a verdade dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas intenções. E assim, por exemplo, se eu vejo que alguém está fazendo alguma coisa, indo para a igreja, rezando missa diária, aí eu vou e vejo que não é o chamado para mim, eu vejo claramente que eu não tenho condições de fazer isso. Então, eu tenho tranquilidade de ficar em paz, né? Essa é a minha verdade. É o que Deus dispôs para mim, é a circunstância que eu estou vivendo. Eu tenho que sair correndo, né, para trabalhar. Logo cedo, ajudar meu esposo, que já às 5 horas, 6 horas já está trabalhando e eu preciso estar lá para ajudar ele. Então, eu sei que eu não posso sair de manhã para ir na missa, né? Aqui só tem missa todos os dias de manhã. Então, não tem condições de ir. Então, eu fico em paz, né? E qualquer outra coisa também que alguém peça de mim, você precisa ser mais querida, mais doçura, você precisa ser mais quieta, você precisa ser mais isso. Qualquer virtude tem que ser real. Senão, eu não posso falsear a virtude. Se não for real, não adianta. Então, é isso que Jesus quer da gente. Ele fala dele e fala de nós, né? Que ela estava com algumas dúvidas, né? Havendo tido algumas dúvidas do confessor. Então, o confessor teve dúvidas. E ao ouvir o bendito Jesus, o via junto a ele, e eu ia dizendo, meu agir está sempre apoiado na verdade. Então, eu acho que é Jesus que ia dizendo, né? Que o agir dele está apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro sob enigmas, no entanto, não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. Então, Deus está sempre na verdade, né? Então, não adianta ficar inventando coisas, se falsear uma virtude, não adianta, que isso não vai adiantar, né? E embora a criatura não entenda com clareza o meu agir, isso não destrói a verdade, faz compreender muito melhor que é um modo de agir divino, mesmo que você não compreenda esse modo de agir, mas não deixa de ser a verdade que está acontecendo ali, né? Está acontecendo algo, é a verdade, é a situação clara que está acontecendo. Você não entende o que está acontecendo, mas essa é a verdade, você tem que aceitar, né? Uma pessoa está triste, uma pessoa está com depressão, mas ela não tem motivo, é uma pessoa que tem tudo, mas ela está triste. Essa é a verdade, ela está triste. Não adianta você ficar querendo, mas você deveria estar feliz, você deveria agradecer porque você tem isso, tem aquilo. Como que você está triste, como você está com depressão? Ué, a depressão muitas vezes são situações hormonais, né? Estresse, até do próprio corpo, como eu estou aprendendo agora. Então a gente tem que ter paciência com as pessoas. Não adianta querer, né, falsear. Você não tem direito de ter depressão. Você não tem direito de estar triste. Não, você tem que respeitar aquela pessoa. A verdade é que ela está triste. E aí você não entende por que ela está triste, mas essa é a verdade. Então você tem que respeitar. A mesma coisa com Deus. Ele está fazendo coisas em direção a nós, né, mostrando certas coisas que às vezes vem através de um castigo, vem através da justiça, e você fala assim, nossa, mas por que Deus está permitindo que aconteça isso comigo, que eu estou doente desse jeito, sendo que eu estou servindo na igreja? Eu estava servindo na igreja, acabei de ser ministra da Eucaristia e agora estou com câncer. Nossa, mas que tragédia! Eu não vou poder servir na missa porque eu tenho que fazer quimioterapia, tenho que fazer isso, fazer... Então você não entende o modo de agir de Deus, mas o modo de agir de Deus é esse. Nesse momento é o que ele dispôs, é essa realidade. Você tem que aceitar e não ficar discutindo, não ficar confundindo as coisas. É mais ou menos isso que Jesus está falando aqui, né? Então ele está explicando, quantas coisas se deixaram na escuridão e no enigma, né? Na vida dos santos, coisas aconteceram que ninguém entendeu, né?
Então, pode-se dizer que nada compreenderam esses sábios doutores que tentaram compreender e interpretar tudo e nada conseguiram, né, de verdade. Pode-se dizer que nada em comparação com o que ainda fica por conhecer. Isto acaso prejudica o que é a verdade? Não, mas bem a faz resplandecer principalmente. Por isso, o seu olho deve estar atento se há verdadeira virtude. Então, se, por exemplo, alguém quer que eu seja doce, mas eu não sou doce. Então eu tenho que aceitar que não é da minha natureza isso. Deus não me fez dessa forma, ou ele ainda não me demonstrou que eu posso ser doce. Então eu tenho que aceitar a realidade. Só vou poder ser doce se eu realmente for doce. Mas se eu falo grosseiramente, de uma forma grosseira para as pessoas, se eu falo a verdade, dói. Se eu sou uma pessoa clara, objetiva, quero resolver tudo rápido, não quero ficar deixando coisa para depois, isso de repente faz eu atropelar certas circunstâncias, e isso demonstra que eu não sou uma pessoa compreensiva, calma, tranquila, eu tenho que ficar em paz, porque essa é a minha realidade, é a verdade que Deus me fez. Então eu não vou falsear, eu vou fingir que eu sou calma. Isso não é verdade. Aquilo que falou do o São Francisco Xavier, né? Acho que era ele, né? Não lembro. Que ficava calmo, 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 mas só que por baixo da mesa dele estava tudo arranhado. Então aquilo ali é falso. Ele falseou a virtude dele, né? Forçou por uma caridade para ser calmo com as pessoas, mas no fundo tá morrendo de raiva. Então, na verdade, ele não falou a verdade que realmente precisava falar para aquela pessoa, muitas vezes, né? Não foi verdadeiro. Então, isso não é vontade de Deus. Então, a gente tem que aprender com essas realidades do livro do céu, né? Então, é isso aí. Jesus, eu confio em vós, fide, fide, fide. Fala da sua vontade e da caridade. Encontrando-me com muitas dúvidas sobre meu estado, ao ver meu adorável Jesus, me disse: Filha, não temas, o que te recomendo é que esteja sempre uniformizada a minha vontade, porque quando na alma está a vontade divina, não tem força de entrar nela nem a vontade diabólica nem a humana, para fazer-se um brinquedo da alma. Depois disto, parecia-me vê-lo crucificado, e tendo-me participado, o Senhor não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa acrescentou. Esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo para dar vida aos outros, e tomar sobre si os males dos outros e dar-me os bens próprios. Então é muito bonito, né, esse trecho, e ele tá falando, né, que quando a alma tem tá naquela intenção, né, tá unida à vontade de Deus, em tudo ela busca acompanhar mesmo, né, aquilo que a divina vontade vai trazendo, entendendo, correspondendo à vontade de Deus, ela sempre tem essa intenção em tudo, ela aceita, né, o que a vontade divina dispõe, vai correspondendo em tudo. Então, se ela corresponde à realidade, à vontade divina, aquilo que é colocado, né? Então, não tem poder de entrar a vontade diabólica e a humana, porque a humana não vai aceitar. A humana vai querer, a pessoa vai querer seguir a cabeça dela. Então, não tem, porque ela não, se ela ouve só a Deus e guia pela palavra de Deus, pela verdade dele, então não entra também a vontade diabólica, que é totalmente rebelde quando a pessoa já está numa obstinação terrível, né? Que a pessoa odeia a vontade de Deus, né? Gostaria de modificar todas as coisas a seu bel prazer, né? Vira um brinquedo do demônio, né? Como ele está dizendo. Mas se a pessoa renuncia à sua vontade humana e só quer a vontade divina, então não tem poder, né? Nem a vontade diabólica, nem a humana. E aí, ele fala sobre a verdadeira caridade, né? Que é se destruir a si mesma para dar vida aos outros. Então você vive para servir, né? A sua vida não é sua, né? Você vive para um bem universal, para as almas, né? Então toda vez que a pessoa faz um sacrifício, que ela tá dando a vida dela pelo outro, né? E toma sobre si os males dos outros e dá-me os bens próprios é uma caridade. Toma sobre si, exatamente foi falado, né? Acontece muito mesmo quando a pessoa tá desabafando com a gente, né? Ela tá trazendo seus males, né? Ou suas tempestades, suas dificuldades. E você ouve, né? O desabafo daquela pessoa. E, e parece que quando a gente ouve elas, parece que a gente tá impregnado com aquilo, né? Às vezes dá a impressão assim que aquilo tá na gente, né? Porque é como se você tem que, tipo, a pessoa tá trazendo a miséria, a situação dela, é como que você tá no meio, né? Como se ela estivesse jogando em cima de você, assim. É como que você tomar sobre você. Você sente um desgaste até, depender da situação, assim. Mas isso é dar a vida, né? É você tomar como coisa sua para reparar, para rezar,
para se importar, né? E para pedir para o outro vida, né? É, para dar vida para o outro, né? Para dar luz para o outro, né? Então dá meus bens próprios, né? E você, tipo, dá a vida ouvindo aquela pessoa e dando luz para aquela pessoa, né? Isso é muito importante. Então, tudo que a gente faz em espírito de sacrifício, que a gente está dando vida pelo outro, né? E às vezes a gente toma sobre si os males do outro, que às vezes as pessoas vêm trazendo seus problemas, preocupação, né? E a gente ouve, né? E a gente reza, a gente repara. Às vezes a gente parece que toma os males assim, que a gente entra em cada situação, né? Através dos vídeos que a gente vê. Parece que a gente entra na mente daquela pessoa, entra na realidade daquela pessoa, entra na miséria daquela pessoa, né? Entra na cabeça mesmo daquela pessoa e parece que a gente toma sobre nós aqueles males e trocando eles, né? Em luz, em reparação, em atos reparatórios, né? Então, é a nossa vida mesmo, é essa, né? É ser o Cristo mesmo, que dá a vida, que não vem para ser servido, mas para servir, né? E vem para dar a vida, né? Não tem, ele fala, né? Não tem maior amor que dá a vida pelos outros, né? Pelos seus amados, né? Então é muito importante isso. E dúvidas do confessor, resposta de Jesus. Havendo tido algumas dúvidas, o confessor ouvia o bendito Jesus, ouvia junto a ele e eu ia dizendo: meu agir está sempre apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro, sob enigmas, no entanto, não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. E embora a criatura não entenda com clareza meu agir, isto não destrói a verdade. Faz compreender muito melhor que é modo de agir divino. Então, justamente a dificuldade da pessoa em compreender do humano, né? Só confirma mais que é algo alto, né? Que é divino, só enaltece mais a verdade, né? Não é as dúvidas que as pessoas colocam, é que vai manchar aquela verdade, né? Não é o fato de alguém não entender a sua atitude, que quer dizer que a sua atitude não foi boa, não, você não agiu na verdade. Ao contrário, isso mostra mais como, até mostra assim, como que aquela outra pessoa está muito no humano, né? E mostra como que é o agir divino realmente que as pessoas, né, o humano tem dificuldade de entender. Então, porque sendo a criatura finita, não pode abraçar e compreender o infinito. No máximo, pode compreender e abraçar algum brilho, assim como em tantas coisas ditas por mim nas Escrituras. Meu modo de agir nos santos talvez tenham sido compreendidas com toda clareza, ó quantas coisas deixaram na escuridão e no enigma. No entanto, quantas mentes de doutos e sábios se cansam em interpretá-las? E que coisa compreenderam? Pode-se dizer que nada em comparação com o que fica por conhecer. Isto acaso prejudica a verdade? Para nada. Mas bem a faz resplandecer principalmente. Por isso, seu olho deve estar atento se há verdadeira virtude e se sente em tudo, e embora às vezes as escuras que esteja a verdade. E do resto se necessita estar tranquilo e em santa paz. Então, mesmo nas coisas que a gente não entende, né? Mas a gente tem que ser honesto em tudo, né? Eu acho legal essa questão, né, que foi falada na meditação, sobre se agir na verdade. Porque a gente não vive por virtude, né? Porque a virtude pode fantasiar, né? Você quer ser aquilo que agrada o outro, né? Aquilo que o outro espera que você seja. E você pode fantasiar, você não está sentindo exatamente aquilo, mas você quer demonstrar uma coisa que você realmente não está pensando. Isso é falsidade, né? E Jesus quer que em tudo esteja a verdade, né? Mesmo que o outro não entenda a nossa atitude, mesmo que seja confuso até para nós se explicar, mesmo que até para nós algumas situações sejam confusas, né? Mas em tudo ele quer que seja verdade, mesmo diante de situações que a gente ainda tem, está discernindo ali a vontade de Deus, enfim. Mas em tudo a gente seja verdadeiro, né? Aí eu passei por isso hoje, né? Mas o que ficava no meu coração é: seja sincera, seja honesta em tudo, né? E aí eu fui falar com meu marido também, falou a mesma coisa, né? Sim, tem que ser sincero, tem que ser honesto, deixa a vontade divina conduzir tudo, né? Fui falar com a Aline, ela foi, confirmou a mesma coisa, né? Sim, seja sincera e o que for, né? De acordo com o que a vontade divina direcionar. Então, assim, é porque
eu recebi uma proposta de trabalho, né? E, e eu fui nessa entrevista hoje, mas assim, eu fui muito honesta, porque tem duas vagas. Me ofereceram a vaga de coordenadora da escola, coordenadora pedagógica. E também tem uma vaga para professora, mas não foi me oferecida de imediato essa vaga. Depois, na entrevista, que ela me falou que tinha. Então, eu fui muito honesta com ela. Eu falei, com criança em sala de aula tem costume, né? Eu fui muito sincera, muito sincera. Eu não fiquei preocupada. Eu não fiquei preocupada em mostrar uma coisa que eu não sou, que eu não tenho, em dizer que eu sei coisas que eu não sei. Então, eu fui muito verdadeira quanto àquilo que eu tenho de conhecimento. Então, eu deixei muito claro, né, para ela. Eu fui lá, não demorei, né, fui rápido, respondi rapidamente. Mas eu cheguei lá e não fiquei preocupada, porque assim, em RH eles costumam dar muita orientação assim. Não fala que você tem segurança, não fala essas coisas que essas coisas já faz você perder a vaga, né? Eu não me preocupei com isso, eu fui muito honesta. Porque eu penso assim, independente do que eu falar, se for a vontade de Deus, vai ser. Eu não fico muito preocupada com isso, não. Então eu falei, eu tô sendo sincera. Olha, eu não tenho experiência em coordenar a escola, eu precisaria de muita ajuda, de orientação. Eu tenho insegurança, medos quanto a isso, porque eu sei da responsabilidade, entendeu? Eu acho muito interessante a vaga. Eu não estou descartando a possibilidade, mas eu vou ser bem honesta com você. Eu confesso para você que para professora me interessa mais porque já é algo que eu estou acostumada ali a lidar com sala de aula. Para mim, entende? Eu tenho os desafios também, mas é algo que eu tenho experiência. Então, eu vou ser muito sincera com você, mas ao mesmo tempo, se eu for treinada, se tiver quem me ajude, então eu deixei bem aberto e ao critério dela decidir se ela me coloca como coordenadora ou professora. Foi o que meu marido também me orientou. Deixa ela decidir, né? Entrega para Deus, deixa ela decidir. Mas eu fui muito aberta. Eu falei, eu agradeço muito, né? Estou disposta, fico à disposição, mas fui muito clara sobre minhas dúvidas, meus medos, tudo. Eu não tive medo de falar essas coisas na entrevista. E não fiquei preocupada em perder a vaga por causa disso, sabe? Eu percebi que ela se sentiu até mais atraída, né? Porque parece que quando você é transparente, as pessoas gostam mais. Não é uma coisa que repele elas, não. Entendeu? Eu percebi que quanto mais eu fui sincera, mais ela se interessou ali em me escutar, em falar comigo. Mas ela demonstrou também interesse na minha pessoa ali para trabalhar ali. Entendeu? Então eu percebo que Deus gosta das coisas assim, né? Então eu fui clara, muito clara, sabe? Verdadeiro no quanto aquilo que eu dou conta é aquilo que eu não dou. Aquilo que eu sei é aquilo que eu não sei. Eu acho que é aí que Deus quer, né? Da gente, essa verdade, né? Então tá na mão dele, né? Ela vai decidir. Ela falou comigo que também quer rezar e decidir, que ela é uma pessoa católica, uma pessoa de fé, essa diretora. E ela vai rezar e decidir também, porque ela está entrevistando outras pessoas e vai me dar uma resposta. Aí eu fiquei aguardando. Tá na mão de Deus, aquilo que ele achar melhor, entendeu? E seja feita a vontade de Deus. Eu vou dar o meu melhor dentro daquilo que eu posso, né? E sendo sempre sincero, eu acho que esse é o caminho. Você tem que ser uma pessoa aberta, clara, sabe? Você não pode fingir aquilo que você não é. Você não pode chegar e falar, eu dou conta, eu sei tudo, se você não sabe. E parece assim que quando você é assim, você não fecha portas, não. É mais fácil você abrir portas, sabe? Então, eu não poderia chegar lá prometendo um monte de coisa que eu não tenho capacidade. Mas, ao mesmo tempo, eu não me mostrei uma pessoa fechada para aprender. Eu falei que eu estou aberta para aprender. Mas deixei muito claro que eu ainda não tenho experiência com isso, né? Então, seja feita a vontade de Deus. Então, eu creio que Ele quer as coisas assim, né? Ele quer da gente sinceridade, verdade, transparência, clareza, simplicidade, porque é os mesmos atributos dele, né? Deus é assim, as verdades são assim. As coisas com Deus é tudo na clareza, não tem fingimento, não tem enrolação, né? Então é isso. Amém?